Vamos iniciar a aula 3 agora do nosso curso de batismo. E o tópico, o título dessa aula é Acontecimentos Cronológicos do Antigo Testamento. Você lembra bem, a primeira aula a gente falou da Bíblia, certo? E a gente explicou que a Bíblia, ela não está numa ordem cronológica, quer dizer que ela não segue na Bíblia, a sequência não é de acordo com o tempo, né? A sequência de acordo com livros de tópicos e grupos semelhantes, certo? Nós vamos falar hoje dos acontecimentos, então para a gente esclarecer uma coisa ou outra, tá? Vamos falar dos acontecimentos na ordem em que aconteceu, de fato, não na ordem que está na Bíblia, tá? Isso aqui vai ajudar a gente a clarear algumas dúvidas que a gente pode ter quando a gente está lendo a Bíblia, né? Saber qual livro, em qual momento da história, coisas desse tipo, tá? Então, vamos estudar nessa aula 3 os acontecimentos cronológicos do Antigo Testamento só. E a aula 4 vai ser do Novo Testamento, tá? Então, a gente vai começar do começo do tempo, do começo dos Gênesis ali, até a última parte do Antigo Testamento da história. E vamos conectar alguns livros aí, acontecimentos, tá? Para facilitar um pouco do nosso estudo aí da Bíblia, tá bom? Quem tiver a apostila, é uma boa hora de você pegar agora e abrir a apostila, se você ainda não abriu, porque essa aula 3 eu coloquei algumas imagens, algumas linhas do tempo, né, timelines, para a gente conseguir acompanhar melhor um evento após o outro. Que a aula de hoje, o intuito é esse, é entender o que aconteceu na ordem da história dos eventos do tempo, tá? Então eu coloquei aí o início de tudo, que é a primeira parte dessa aula, fala do início de tudo. O início está em Gênesis, né? E todos nós sabemos como é que foi o início do mundo, que foi quando Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no sétimo, né? Então, lá em Gênesis, no começo, no capítulo 1, 2 e 3, bem no início de tudo mesmo, está a criação do mundo. E essa é o primeiro evento que eu coloquei na nossa linha do tempo, é a criação do mundo, tá? Não sabemos quando que foi isso pode variar aí de milhões de anos atrás para milhares de anos atrás, tá? É uma coisa que não é definida por nenhum historiador, nenhum estudioso, mas sabemos que tem muito tempo que o mundo foi criado, certo? E aí a gente vai, de acordo com a criação do mundo, a gente vai agora falando de etapas e eventos importantes, óbvio que tiveram outros que eu não consegui colocar porque seria muito extenso, né? Mas eventos mais importantes na ordem que foi colocado aqui. E a gente vai estudando isso aqui ao decorrer dessa aula, tá? Então Deus criou o mundo, certo? Em 6 dias. Com o mundo criou também os seres humanos e sabe a história de Adão e Eva, da família deles e por aí vai. Quem for ler Gênesis vai saber mais essa questão da primeira família, né? E aí a família cresceu, foi tendo netos e bisnetos e por aí vai, e foi crescendo muito a população do mundo, né? Até que chegou um momento em que o mundo estava agora incrédulo. Quer dizer o quê? Que as pessoas não seguiam o pensamento, não seguiam as ordens de Deus, tá? Por mais que é uma população que descendeu, que veio de Adão e Eva, que eram criados por Deus e que tinham comunhão com Deus, né? Tinham ali um entendimento do que era o certo e errado. A descendência deles, as pessoas que vieram depois, não seguiam os mesmos passos, né? E aí a gente cai na história de Noé, né? Que alguns capítulos após a criação do mundo vem a história de Noé, que Noé era descendente de Sete, né? Que era um dos filhos de Adão e Eva, tá? E ele era um dos únicos homens que eram tementes a Deus, Noé, né? Noé, no caso, sua esposa e seus filhos e tal. Todo mundo à volta de Noé ali, todas as pessoas que eram vizinhos de Noé, conhecidos de Noé ali, todo mundo incrédulo, todo mundo ímpio, todo mundo fazendo aquilo que agradava eles mesmos e não ouvindo o que Noé falava sobre Deus, sobre seguir os mandamentos de Deus e procurar ter um relacionamento com o Senhor. Ninguém queria obedecer a Deus. Então, Noé foi um dos únicos daquela época, né? E aí Deus vendo como a questão era, como o lugar era, como as pessoas eram tão assim depravadas, estavam vivendo iniquidades, em pecados, aquela coisa, aquela bagunça.
Deus falou para Noé que ele iria destruir o mundo, né? Que ia mandar um grande dilúvio, e nós todos sabemos a história de Noé, certo? E mandou Noé construir a arca, tá? E essa arca, ela demorou 120 anos para ser construída. Imagina, naquela época o pessoal vivia muito mais, né? Noé viveu muitos e muitos anos, centenas de anos, né? Não foi 80 anos que Noé viveu. Noé viveu muito tempo, né? Ele levou só para construir a arca 120 anos. Então imagina Noé naquela população, naquela sociedade que não cria em Deus, que não buscava o Senhor, né? E ele construindo uma arca, dizendo que Deus iria enviar o dilúvio, e por 120 anos nada acontecia, certo? Ele estava construindo a arca ainda. E o povo com certeza zombando de Noé e dizendo para ele, obviamente, que ele estava fazendo uma coisa errada, que não tinha sentido aquilo, né? Ninguém acreditava em Noé. Mas sabemos que a história foi outra, né? Que de fato, quando Noé terminou de construir a arca, né? Teve ali o dilúvio, né? Ficou Noé com a sua família. Não, perdão, caiu o carregador. Ficou Noé e a sua família na arca, e eles ficaram seguros desse dilúvio, desse grande dilúvio, que ficou na terra durante praticamente um ano, viu, gente? Por mais que tenha chovido apenas 40 dias ali, 40 noites, mas a água não abaixou na terra, ficou por muito tempo, né? E aí não sobrou ninguém vivo, né? A não ser os animais que Noé tinha colocado na arca e a sua própria família que também tinha entrado na arca, né? Mas esse dia também, esse acontecimento também, não sabemos que dia foi, tá? Nós sabemos o ano em que isso aconteceu, não tem nenhuma descrição na Bíblia que possa dizer isso, sabe? Para a gente ter uma noção, mas aconteceu ali algum tempo depois da criação do mundo, tá? E aí, seguindo para o nosso terceiro evento especial aí, tudo em sequência cronológica, viu? Depois da Arca de Noé, depois que Noé foi salvo e sua família, aí teve aquele arco-íris que mostrou que Deus nunca mais ia destruir o mundo em água, né? E aí teve Noé, tinha filhos e tinha noras, né? Então eles foram procriando e foram dando filhos, e a população novamente cresceu. Então, passou-se muito tempo, tá? Porque a população cresceu, numeroso, muitas pessoas, milhares de pessoas e por aí vai, tá? E até que aconteceu uma coisa bem interessante, tá? Porque até então tinha só uma língua, né? Que é a língua que eles falavam. Mas teve algumas pessoas num lugar chamado Torre de Babel, né? Que eles foram construir essa torre lá em Babel, certo? E eles tinham a ideia de que se eles construíssem essa torre autossuficiente, eles chegariam no céu, certo? E a torre era tipo uma aparência assim, né? Um símbolo assim. Até aí na sua apostila tem mais ou menos como que a torre seria, tá? E eles iam construir essa torre com o intuito de chegar no céu, com a intenção de que se eles construíssem ela com tamanho suficiente, chegariam no céu, né? Mas Deus viu que a intenção não era boa do coração dessas pessoas. E ele fez o seguinte, ele falou assim, tá bom, já que vocês estão aí construindo essa torre querendo chegar no céu, o que eu vou fazer? Ele separou aquelas pessoas em grupos em línguas diferentes. Então, até então não tinha isso, certo? Mas ele separou em línguas diferentes para que ninguém conseguisse mais se entender. E nisso, né, já que não se entende, não ia conseguir trabalhar junto para construir essa torre mais, né? Então, é uma coisa muito interessante que aconteceu, que até ali a língua era uma só, certo? Não tinha uma divisão de línguas. Como o povo quis chegar até o céu construindo essa torre aí, achando que ia chegar até Deus com uma torre, né? Aí Deus viu que a intenção não era boa do coração deles e separou em línguas. Então, por isso que tem tanta língua hoje em dia, né? Porque surgiu ali pessoas começaram a falar em línguas diferentes e não conseguiam mais se entender. E aí acabou o projeto, obviamente, que essa era a intenção de Deus, né? Que eles não se entendessem. Foi o que aconteceu ali na Torre de Babel, tá? Então, criação do mundo, Noé e a Arca, Torre de Babel, e aí passou-se muito tempo novamente, tá? E aí surgiu um homem chamado Abraão, e aí acho que já começa a ficar um pouquinho mais conhecido de vocês, né? Abraão.
Já Abraão já tem a data em que ele viveu, tá? Se você olhar na sua apostila aí, tá embaixo de Abraão eu coloquei 2166 anos antes de Cristo. O que quer dizer isso? Hoje é 2026. Então, Abraão viveu há 4192 anos atrás. Acho que fiz a conta correta. 4192 anos atrás foi quando Abraão viveu, porque ele viveu antes de Cristo, 2166 anos antes de Cristo, né? E Abraão foi um homem que ele foi conhecido como o pai da fé. Por quê? Ele era um homem que ouviu a voz de Deus, e Deus falou assim, ó, sai de onde você está, sai daqui e vai para onde eu vou te mostrar. Vai para onde eu vou te mostrar onde você vai. Você não sabe onde é. Então Abraão pegou o que ele tinha e foi embora. Foi embora na fé, confiando que Deus ia indicar para ele o lugar, o destino que ele ia chegar, né? E aí, Abraão, a história é bem longa, tá? Mas aqui são resumos dos acontecimentos, então a gente vai ficar falando aqui umas 3 horas, né? Mas Abraão, ele, além de ter sido o pai da fé, de confiar muito em Deus, ele tinha um problema, certo? Ele e a sua esposa eram estéreis, não tinha estéril. Não podia ter filhos, né? Abraão era estéril, e Sara também era estéril. Mas Deus falou para Abraão que ele teria uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu. Só que ele é infértil, né? Ele era estéril, não podia ter filho. E eles não conseguiam ter filho, né? Ele e a sua esposa passaram-se muito tempo e ainda tinha essa promessa de que Abraão teria um filho e Sara teria filho, e Sara já com 80 e tantos anos, Abraão também velho. A gente sabe que na cidade não tem como mais ter filho, né? Mas Deus avisando que Abraão teria um filho, e Abraão teria um filho. E Sara quis resolver sozinha a situação, fez com que Abraão tivesse um filho com a sua serva, mas não era o filho que Deus prometeu para Abraão, certo? E, enfim, por um bom tempo se passando aí, Deus de fato cumpriu com a promessa que tinha feito a Abraão, que era que Abraão teria um filho com Sara, que era o filho da promessa, que foi Isaac. E ele nasceu, Abraão já era muito velho, tá? E Sara também. Então todo mundo já tinha mais de 90 anos e uma coisa impossível de acontecer de fato. Mas Sara teve um filho, Isaac, né? Já na sua velhice. E Abraão também velho, né? E Isaac aí, se você for reparar na apostila, é de ano 2066. Então Abraão teve Isaac com mais ou menos 100 anos de idade, né? E aí Isaac era o filho prometido, o filho que Deus falou que ia dar a Abraão, né? E aí Isaac cresceu e casou-se também. E casou-se com uma mulher que também teve o mesmo problema. Então, Isaac e sua esposa também não conseguiam ter filhos. Até que Deus deu essa bênção e eles tiveram gêmeos, tá? Esaú e Jacó. Sendo que Esaú tinha nascido primeiro, mas Deus teve uma aliança com Jacó. Esse já é um assunto bem mais complicado de entrar em detalhes aqui, mas só para vocês terem uma ideia, né? Jacó foi como se fosse escolhido para seguir nessa linhagem, diria assim, né? Então, Abraão foi pai de Isaac, Isaac foi pai de Jacó, né? E Jacó, ele também se casou com uma mulher, certo? Que também tinha problemas de infertilidade, mas ele casou com outra também, e nessa época ela meio que acontecia, né? Era permitido casar-se com mais de uma mulher. Então Jacó tinha duas esposas e tinha outras duas mulheres que ele também teve filhos com ela. Resumindo a história, ele teve 12 filhos. Jacó teve 12 filhos homens, tá? E os nomes são maravilhosos. Depois que você quiser pesquisar aí de curiosidade, tá? Mas tem nome tipo Zebulon, Gade, uns nomes bem interessantes, assim, sabe? Mas tem nome normal também, nome José e Levi, né? Mas ele teve 12 filhos, tá? E entre esses 12 filhos, não o mais novo, mas o anterior ao mais novo, o penúltimo mais novo, diria assim,
foi José. E José é aquela famosa história de que foi mandado para o Egito pelos irmãos, né? Esse é filho de Jacó. Então vamos recapitular aqui rapidinho. Abraão teve Isaac. Isaac teve Jacó. E Jacó teve 12 filhos. Isso é importante. Jacó teve 12 filhos, tá? E Jacó, o nome Jacó em si não é um nome muito legal. Quer dizer, tipo uma pessoa que está tentando trapassar, sabe? Roubar algo. Não é muito interessante, não. Então, Deus trocou o nome de Jacó para Israel. Então, o nome da pessoa, o homem que era chamado Jacó, certo? Passou a ter um nome chamado de Israel. Daí que vem a nação de Israel. Nós vamos chegar lá daqui a pouco, tá? Então, Jacó passou a ser chamado de Israel. Isso é muito importante, tá? E Israel, Jacó, teve 12 filhos, tá? Os nomes são interessantes, depois vocês pesquisam, igual eu falei, tá? Entre esses filhos, José, desculpa, foi o penúltimo mais novo ali. Por que José é importante? Vocês vão lembrar um pouco dessa história aqui, imagino eu, tá? José era um menino muito assim, sonhador. Ele tinha sonhos diferentes, esquisitos, né? E ele sonhou uma vez que ele tinha lá, ele era como é que chama aquele negócio de palha, assim, né? Um feixe de palha, assim. E ele estava no meio e tinha 11 em volta se curvando para ele. Como se todos os irmãos deles em volta tivessem se curvando a José. José é um dos mais novos, isso era uma coisa bem surreal de acreditar, bem esquisito, porque o mais velho, que tinha mais influência, mais valorização, vamos dizer assim, né? Ele era o 11º filho, tipo assim, que importância que ele teria, certo? E ele tendo esses sonhos, aí teve um dia que ele sonhou também que até o pai e a mãe também, o sol e a lua, que ele viu no sonho, que eram o pai e a mãe, e as estrelas, que eram os irmãos, também se prostravam para ele. Ele também falou assim, não, tá ficando mais estranho ainda, né? E ele contando esse sonho para as pessoas, os irmãos ficaram com inveja dele. E aí, para piorar, o pai ainda gostava muito dele, porque ele era o filho da mulher que ele amava, que era estéril, certo? Que ele tinha casado. E aí, o pai, para piorar a situação da inveja ali, do ciúme dos irmãos, ainda deu para ele uma túnica, que, só para vocês terem uma noção, isso é uma coisa muito cara na época, uma túnica cheia de cores. Hoje em dia, cor é fácil, naquela época, cores assim, de cor azul, cor vermelho, não era uma coisa muito natural de se encontrar, né? Então era uma coisa muito cara de ter. E aí ele teve uma túnica toda colorida, cheia de cores. O negócio era caro, tá? A túnica de José, para resumir a situação. E aí isso causou ainda mais inveja nos irmãos dele, que já estavam assim, né, observando José, devido aos sonhos que ele tinha tido, e complicou a situação para José, né? E aí os irmãos bolaram um plano, falaram assim, vamos matar. Não, não mata não, porque é nosso irmão, tal, não sei o quê. Joga aqui no buraco aqui, para ele ser levado como escravo para o Egito. E aí José foi vendido, como disse, como escravo para o Egito, e o pai achou que ele tinha morrido, porque os irmãos fizeram parecer que ele tinha morrido. Banharam a túnica dele no sangue de animal para parecer que ele tinha sido morto mesmo e que não tinha mais o José ali. E Jacó ficou muito triste, né, de luto pelo filho, que ele amava tanto aquele filho e tal. E ele não estava morto, era no Egito, que ele tinha sido vendido como escravo pelos próprios irmãos que estavam com inveja, né? E quando aconteceu isso, foi no ano 1898, tá? Tudo tá na apostila aí, isso aqui não precisa decorar, é para vocês terem uma noção mais ou menos de como é que isso foi acontecendo, a data que foi acontecendo, tá? Só para lembrar, quando era antes de Cristo, vai sendo uma data, vai sendo menor, tá? Então foi 2000 e pouco até 1898, é comum isso, a gente vai chegando até o ano 10 a.C. para depois ficar crescente novamente, né? É comum o ano ir caindo e depois sobe de novo, quando chega após Cristo, ali, tá? Depois de Cristo. Então José é vendido como escravo para o Egito. E aí lá ele chega no Egito como escravo, certo? Só que lá ele prospera. E aí quem quiser ler todo o livro de Gênesis, agora eu não sei dizer exatamente, acho que está nos capítulos
30 e poucos ali, depois eu posso pesquisar e colocar nos comentários aí. Mas José é vendido como escravo no Egito, né, para o Egito, e ele chega e lá ele é bem sucedido. Passa assim, a história dele é longa, tá? Não vou ficar contando a história de José aqui, senão vai demorar muito, mas ele acaba que ganha ali a confiança do faraó e vira uma pessoa que está governando o Egito junto com o faraó. Olha que interessante, né? E nessa época tinha passado muitos e muitos anos já que ele tinha sido vendido como escravo. E é uma época de fome. Em todo o resto do mundo ali estava com fome, menos no Egito, porque José tinha guardado comida, tinha feito um plano para isso, porque ele sabia que ia faltar comida, Deus tinha falado para ele, enfim, a história é longa, como eu disse. Mas os irmãos foram até o Egito para pedir comida sem saber que José era o José, era o que estava lá governando o Egito junto com, né, a mando de Faraó, né? Então ali eles se reencontraram e foi um reencontro meio estranho a princípio, mas depois eles descobriram quem era José e aí depois o pai foi para lá também. Toda a família de José foi para o Egito. Então agora Israel estava no Egito, ok? Isso é importante. Israel estava no Egito. Por quê? Jacó é Israel, certo? A pessoa Jacó virou Israel. Então ele foi para o Egito junto com todos os seus filhos e noras, e foram umas 70 pessoas, de acordo com o que a Bíblia relata, tá? Foram morar no Egito. E José era importante nessa época, porque ele governador do Egito, era uma pessoa bem que o faraó confiava e tal. Só que o que acontece? Eles foram crescendo muito. Imagina 70 pessoas procriando. Rapidinho multiplica, né? E aí, no decorrer de muitos anos e décadas, foi crescendo muito o povo de Israel. Novamente, Israel, porque são descendentes de Jacó, que o nome virou Israel, tá? Isso é muito importante de lembrar. Então, Israel foi crescendo aquela nação, aquele povo de Israel, descendência de Israel, foi crescendo no Egito, que era um país que era outra cultura, outras coisas, mas eles chegaram lá e estavam crescendo. Até que mudou-se lá o governo do Egito e agora José não era mais, já tinha morrido e essas coisas todas, né? E cresceu a população, até que o povo falou assim, olha, eles estão muito grandes aqui. Tem muito povo israelita aqui, né? E isso não tá bom pra gente. O povo do Egito lá, o governo do Egito. Então vamos escravizá-los, que fica mais fácil pra gente. Porque eles como escravo, temos uma mão de obra livre, uma mão de obra barata pra gente, e eles não vão correr riscos de crescer a ponto de tomar o nosso país, algo nesse tipo, sabe? E aí começou a escravidão do povo de Israel no Egito, né? E isso está já no ano 1800 a.C. Então, mais ou menos aí 100 anos depois que José foi enviado para o Egito, né? Tudo aqui, gente, é média, porque isso tem muito tempo. Então, se for alguns anos de erro aí, não tem problema, porque tudo é estimado, tá? Então, começou a escravidão no Egito, ou foi sendo escravizado no Egito, e a escravidão durou muito, muito tempo. Quase 400 anos de escravidão. Até que durante esse período nasce uma pessoa que é muito famosa também, muito falada e todo mundo conhece, que é Moisés, tá? Moisés era descendente de Israel, era israelita, mas naquela época era proibido ter homens, filhos homens. Os israelitas não podiam nascer mais homens, se fosse homem tinha que matar. Só podia nascer menina, né? Se fosse homem tinha que jogar no rio para ser morto. Aí a mãe de Moisés, né, de Joquebede, não permitiu que Moisés fosse morto. Escondeu o menino por um tempo e depois armou um plano lá para que a filha de Faraó visse Moisés ali e pegasse para criá-lo, né? Então Moisés foi criado no palácio lá, com todas as riquezas possíveis, sabendo que era israelita, mas também na cultura ali, nos estudos do povo do Egito, né? Resumindo a história, quando ele fez 80 anos, Deus chamou ele para libertar o povo do Egito. Então Moisés, com 80 anos de idade, já velho, que nessa época agora já não ficava muito mais tempo, vivia cento e poucos anos, só não vivia mais 800 anos igual antes, né? Moisés foi e
Começou aquela história de conversar com o faraó, liberta o povo quer adorar, liberta o povo, o faraó não libertava. Aí tem as famosas 10 pragas que Deus manda através de Moisés ali para atingir o povo do Egito, para fazer com que o faraó libertasse o povo do Egito. Não resolvia, praga atrás de praga não resolvia, até que a última praga foi o começo da Páscoa, né? Olha, interessante. A Páscoa iniciou aqui no na libertação do povo do Egito, que foi matar um cordeiro, passar o sangue nos umbrais das portas, né? Que é onde tinha o sangue, o filho mais velho, primogênito, não morreria. Então começou ali já a comemoração da Páscoa, que é matar o cordeiro, enfim, aí eles faziam toda aquela cerimônia ali para libertar o povo do Egito, né? E aí, depois dessa última praga, caiu de novo o carregador. Depois dessa última praga, o povo foi liberto, né? Eles fugiram, né? Liberta é muito pesado, fugiram. Enquanto estava acontecendo, eles fugiram pro deserto, e aí foi aquela confusão de faraó sair correndo atrás, e Moisés abriu o mar vermelho, o povo passou pelo mar vermelho. Toda a história que a gente conhece, né? De Moisés abrir o mar vermelho ali, e todos passarem andando, já eram milhões de pessoas tá, nesse momento, não eram pouquinhas pessoas, já milhões de pessoas, porque tinham passado 400 anos já, o povo foi crescendo demais. 400 anos é muito tempo, gente. Então eram milhões de pessoas já que eram israelitas, que eram descendentes de Israel, né? De Jacó ali. Então, eles passaram por dentro do mar, foram caminhando até chegar no deserto, tá? E ali o deserto foi onde recebeu os 10 mandamentos, onde Moisés recebeu a lei de Deus, né? Que Deus mandou fazer isso desse jeito e tal. Leis de, você imaginar, de purificação, leis de cerimônia, leis de não sei o quê. 613 leis que foram recebidas por Moisés no deserto, tá? Só que o povo reclamou. O povo chegou um momento que reclamou, que achou que estava muito ruim no deserto, porque não tinha as carnes que comiam no Egito. Olha para você ver, o povo era escravo no Egito. Lá no deserto, todo dia de manhã caía comida do céu, literalmente caía, era chamado de maná. O maná caía do céu e o povo comia o maná todo dia de manhã. Não faltava alimento para eles. Mas reclamaram que não tinha carne, reclamaram que estavam sentindo falta das cebolas que tinham no Egito. Olha que doideira, né? E aí Deus não aprovou essa murmuração, essa reclamação. E um dos castigos, né, porque ó, quem reclamou morreu, mas um dos castigos também foi que eles ficaram 40 anos no deserto. Um trajeto que era para passar 40 dias só, que era do Egito, passar pelo deserto até chegar em Canaã, que era o lugar de destino, né? Eram 40 dias de viagem pelo deserto. Passaram-se 40 anos, porque eles reclamaram e Deus não queria que ninguém que tivesse reclamado chegasse em Canaã, na terra prometida, né? Então, todo mundo foi morrendo pelo caminho ali, os que reclamaram, ou morreram na hora ali para o juízo de Deus, ou foram morrendo de velhice ali até que só entrou em Canaã, depois de 40 anos, aqueles que não reclamaram. A maioria sendo os que nasceram no deserto, né? Porque os pais que reclamaram, todos foram morrendo, foram ficando para trás. Só um grupo, umas poucas pessoas que saíram do Egito e chegaram em Canaã, mas foram poucos, Josué, Caleb e tal, pouquíssimas pessoas, tá? Então, passou 40 anos no deserto. O povo de Israel continuou crescendo, 40 anos é um tempo bom, dá aí bastante geração, 2 gerações aí, pelo menos, né, de pessoas nascendo. E Moisés, quase chegando em Canaã, morre. Também é uma história um pouco complicada de entrar em detalhe aqui, mas ele morreu vendo Canaã. Ele sobe, vê Canaã e morre. Tudo que eu falei até agora, até a morte de Moisés, está no Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Os 5 primeiros livros da Bíblia, tá? É o que eu falei até agora. Criação do mundo até a morte de Moisés. Eu pulei muita coisa, obviamente, né? Mas
falei os pontos mais importantes aqui para a gente conseguir seguir com a história, tá? Entrando agora nos livros históricos, que é o livro seguinte, que é o livro a seguir do Deuteronômio, né, que é o livro de Josué, justamente fala de Josué, que foi quem tomou a liderança do povo de Israel. Então, Moisés morreu e ficou sem líder, certo? Josué foi treinado por Moisés para liderar o povo de Israel. Então, Josué toma a liderança, conquista a terra prometida. Aquela música famosa, vem com Josué lutar em Jericó, porque Jericó era a primeira cidade que estava, como se fosse assim, entrou em Jericó, agora fica fácil, né? Porque estava no deserto e Jericó era a primeira cidade a ser conquistada. Então eles entraram em Jericó com Josué, né? Tem toda uma história que eles rodaram os muros. É bem, bem interessante a história de Josué conquistando a terra prometida ali, né? Conquistando Jericó. Eles entraram em Jericó e depois dali foram entrando nas cidades vizinhas e foram conquistando tudo ali, até conquistarem toda a terra que era prometida para eles. Então, conquistaram tudo que tinha que conquistar, certo? Tiraram os povos que não eram povos tementes a Deus do lugar e ficaram com a terra que determinaram que era a terra de Canaã até então, certo? Então, agora você imagina, conquistou a terra. Josué conquistou a terra e todo o povo de Israel. Um detalhezinho aqui. O povo de Israel estava dividido em tribos. Como assim tribos? Quantos filhos que tinha o Jacó mesmo? Israel? 12 filhos. Israel tinha 12 filhos. Então, existiam-se 12 tribos de Israel. O que é isso? Cada pessoa de Israel sabia de onde tinha vindo. Se ele era descendente do filho tal, ou do filho de Judá, que era filho de Jacó, ou de Zebulão, que era filho de Jacó, ou se ele veio de Gade, que era filho de Jacó, ou se ele veio de Benjamim, que era filho de Jacó. Então, cada pessoa que estava ali sabia de onde tinha vindo. Então, eles se agrupavam em tribos de acordo com quem era o filho de Jacó que eles tinham vindo. Entendeu, mais ou menos? Então, tinha a tribo de Benjamim, tinha a tribo de Zebulon, tinha a tribo de Gade, tinha a tribo de Levi, tribo de um monte de coisa, um monte de nome, tá, gente? São muitos nomes, eles são 12 nomes, 12 tribos, tá? Então, Israel agora estava dividido em 12 tribos, em questão de população ali. Então, José teve a brilhante ideia de fazer o seguinte, ó, já sei, eu vou dividir a terra de acordo com as tribos. Então, esse pedacinho de terra aqui, ó, fica o povo de Benjamim. Esse pedacinho aqui, ó, fica o povo de Efraim. Esse pedacinho aqui, ó, é do Manassés. Esse tantinho aqui, ó, é de Gade. Esse tantinho aqui, ó, é não sei o quê. Então, cada pedaço de terra foi separado, dividido de acordo com a tribo de quem? De Israel. Entendeu? Tribo de Israel é igual os filhos de Israel, certo? De Jacó, ali, os filhos de Israel, que tiveram descendentes e cada pessoa sabia de qual filho que ele tinha vindo, então formava-se as tribos ali, de acordo com o filho de Jacó, que era, vamos dizer, o pai deles, né? Não pai, mas de onde eles tinham descendido, né? Então, Israel agora está em Canaã. Agora, Canaã é chamado de terra de Israel, onde tem divisão por tribo. Até aqui tranquilo, certo? Então, Josué faz tudo isso, divide as terras e ele morre. Até porque, né, também já era mais velho. Ele morre, só que ele não deixa nenhum líder específico ali para guiar o povo de Israel. O que acontece? Deus começa a levantar juízes, que foram pessoas escolhidas por Deus para resolver alguns problemas que tinham ali, né? Então, por exemplo, o povo de Israel, Juízes é o livro depois de Josué, né? Vem Josué, depois vem Juízes. Juízes é muito engraçado de ler, porque começa assim, e o povo fez o que não agradava a Deus. E aí vinha povos vizinhos, povos inimigos, e Deus permitia que acontecesse, tá? Para punir o povo de Israel que estava sendo desobediente a Deus. E aí Deus deixava aquilo acontecer como se fosse uma punição ao povo de Israel por ter desobedecido a Deus. E aí, depois que Israel clamava e clamava, por libertação, Deus levantava uma pessoa, um juiz, para salvar aquele povo daquela invasão daqueles povos inimigos, tá? Aconteceu isso o tempo todo em Juízes. Chega a ser uma coisa assim,
você fala assim, pô, o povo não aprende, né? A gente é igual, né? Mas enfim, era isso, o povo desobedecia a Deus, aí vinha povos estranhos, entravam em Israel e, tipo, que punia o povo de Israel, certo? Bem que lutava com eles. Deus permitia que isso acontecesse. O povo clamava a Deus, porque agora está no aperto, né? Clamava a Deus. Deus enviava uma pessoa para libertá-los e aí ficavam bem por um tempo. Até que de novo, passavam-se anos e eles iam, desviavam de novo. E a mesma coisa, aí Deus enviava outro povo e tal, a coisa toda desse jeito. Foram várias vezes que isso aconteceu, tá? Até que um juiz é muito famoso, que é o próprio Sansão, tá? Sansão foi um desses juízes. A gente conhece a história do cabelo grande, que era nazireu e tal. Era um dos juízes da, de Israel que libertou o povo ali, estava lutando contra o povo filisteu, se não me engano, tá? Só que assim, tinha juízes e vários, só que não tinha um governante específico em Israel. Israel é uma nação que não tinha um governante. E aí o povo ficava olhando para os pauzinhos assim e falava assim, poxa, todo mundo tem rei, menos a gente, nós não temos reis. Não tem rei aqui em Israel. Tem, às vezes levanta um juiz, tem profetas, né? Mas não tem rei. Até que teve um homem chamado Samuel. Ele foi profeta, sacerdote, quer dizer que ele trabalhava no templo, né, de Deus, e juiz. Então, profeta, sacerdote e juiz. Ele foi o último juiz, porque ele ungiu o rei de Israel, que Deus escolheu. Então, Deus falou assim: tá bom, eles querem um rei? Vão ter, mas quem vai escolher sou eu. E aí Deus escolheu Saul como o primeiro rei de Israel. Aí estamos na segunda página já, tá, gente? Desculpa aí que eu não avisei vocês. Saul é escolhido rei de Israel. Davi não, desculpa. Samuel unge Saul como rei de Israel. Saul, tribo de Benjamim, é escolhido como rei de Israel. E ele reina por 40 anos. Só que no meio disso aí, ele começou a dar uma desviada, ele fez o que não podia fazer, ele achando que era muito importante ali, achou que podia fazer sacrifícios e não podia, porque ele só era rei, não era sacerdote, enfim, coisas que são mais específicas da história que vai levar tempo se eu for explicar. Mas, para resumir a história, Saul não foi temente a Deus por um tempo, e isso ocasionou com que Deus falasse assim, tá, ele não está sendo um bom rei mais, ele não está mais me seguindo, não está fazendo o que eu estou mandando ele fazer. Então, Samuel, vem cá, faz o seguinte, vai lá na casa de Jessé, e unge um dos filhos de Jessé, que eu vou te mostrar quem é como próximo rei de Israel, tá? E aí Samuel vai para casa de Jessé e ele unge Davi como rei de Israel. Só que ele chega lá, ele não sabe qual filho que é. Jessé tinha vários filhos homens, né? E Davi era o mais novinho, o que é menos provável de ser, tá? Mas Samuel unge Davi como rei de Israel. Mas ele é ungido rei, mas não vira rei, porque ele é uma criança, adolescente ainda. Saul ainda é rei, mas Deus já sabia que Saul não era uma pessoa mais que ele podia confiar ali, né? Que era temente de Deus mais, então Deus já escolheu o próximo sucessor, que era Davi. E Davi se tornou o rei de Israel bem depois, tá? Mas ele foi ungido rei em 1025, olha que interessante, já passamos bastante tempo na história, né? Em 1025, Davi foi ungido rei, sendo que em 1050 foi Saul. Então, 25 anos depois que Saul tinha sido ungido rei, Davi foi ungido rei. Só que se passou ainda 15 anos até Davi se tornar rei de Israel de fato, tá? Eu falei que Saul governou por 40 anos ali, o povo de Israel, tá? Então, Davi se torna agora rei de Israel e é um rei, sim, maravilhoso, um homem segundo o coração de Deus, um homem que era temente do Senhor, tá? Um homem temente do Senhor que cometeu só um deslize dos grandes, né? Que foi quando ele, já casado, já com uma família, com várias mulheres já que ele tinha, tá? Ele quis uma outra mulher que não era mulher dele, que era
uma mulher de um outro cara, de um servo dele, do soldado dele, que era Urias, e ele acabou que adulterou com essa mulher, o nome dela é Betseba, e ocasionou vários problemas aí, até que ele planejou a morte do rapaz, que era o esposo dela, para conseguir casar com ela, porque tinha engravidado a mulher. Ele fez uma bagunça feia da vida, tá? Uma bagunça feia. Mas ele se arrependeu. Teve muitas consequências para Davi, tá? Esse pecado que ele fez. Ele perdeu um filho. Aí depois um filho matou o outro. Aí foi uma confusão na família de Davi depois disso, tá? Várias bagunças na família dele, com os filhos dele depois. Muita coisa aconteceu com Davi. Com os filhos de Davi ali, tá? Mas ele se arrependeu de verdade, assim, profundamente, pediu perdão ao Senhor, Deus perdoou, consequência veio, mas Deus perdoou Davi, e ele depois disso é conhecido como um homem muito íntegro, né? A única história que eles param e falam, ó, Davi errou, foi nisso, foi quando ele pecou com Betseba. Óbvio que não era uma pessoa perfeita. Davi não foi perfeito fora disso. Ele tinha pecado também, que era ser humano, né? Mas o que a gente fala assim, olha, Davi passou do ponto aqui. Foi quando ele fez isso com Betseba, né? Quando ele adulterou e depois matou o marido dela para poder casar com ela, né? Como viúva. Enfim, depois que passou ali a criança que morreu, né? A criança que tinha vindo desse relacionamento aí do adultério, morreu. Mas depois Deus deu para Davi e Betseba um outro filho chamado Salomão. Ele é muito importante porque Salomão se tornou rei após Davi, tá? E Salomão construiu um templo para Deus. Até então não tinha um templo para falar assim, era um lugar fixo, tá? Adoravam em lugares menores, em tabernáculo, em lugares em reuniões menores, tá? Mas não tinha um templo para Deus, assim, um templo grande, bonito que tinha, não tinha. Naquela época não tinha. Salomão foi que construiu. Ele construiu o templo ali em 960 e pouco, tá? 960 mais ou menos antes de Cristo. Salomão construiu o templo. Então, vamos recapitular aqui um pouquinho para a gente não se perder do foco. Saul, primeiro rei de Israel, certo? Depois dos juízes veio Saul. E aí a história de Saul começa em 1 Samuel, que é o livro que vem Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth é depois, é uma outra história, aí vem Samuel. Os dois livros de Samuel contam sobre a vida de Saul e a vida de Davi. E depois vem Reis e Reis, aí começa a contar sobre Salomão, tá? E o que a gente vai falar daqui a pouco. Então Salomão construiu o templo. Então Saul, o primeiro rei de Israel foi Saul, tá? Depois veio Davi e depois veio Salomão, filho de Davi. Saul e Davi não tinham ligação, eram de tribos diferentes. Saul era tribo de Benjamim, Davi tribo de Judá. E aí depois veio descendência de Davi, né? Salomão, filho de Davi. Cada um dos três reis de Israel, tá? Governaram por 40 anos o reino de Israel. Então, cada um governando 40 anos, então 120 anos de governo de Saul até o fim do governo de Salomão, tá? Por que eu tô falando que são três reis de Israel? Porque depois o negócio fica complicado. Porque assim, Salomão morreu, né? Depois que ele governou 40 anos e morreu. Bem interessante, né? 40, 40 e 40, né? É uma coincidência, né? Não tem coincidência, né? A gente sabe que Deus fez isso por um propósito, mas cada um governou 40 anos. Só que Salomão teve um filho chamado Roboão, que não foi esperto, tá? Porque Salomão foi um dos caras mais sábios, foi o cara mais sábio da Bíblia, Salomão. O ser humano mais sábio da Bíblia foi Salomão, tá? Roboão foi o filho de Salomão, que herdou o trono. Só que Roboão não foi esperto igual o pai. Roboão não teve a sabedoria que o pai tinha em governar. O que ele fez? Ele aumentou os impostos, mesmo que o povo era contra, mesmo que tinham lá manifestações. Roboão aumentou o imposto e falou assim: vai ser assim e pronto. Aí o povo não curtiu e se rebelou. Lembram que eram 12 tribos? Dessas 12 tribos que tinha Israel, foram divididas 10 tribos
para o norte e 2 tribos para o sul. 10 tribos para o norte, 2 tribos para o sul. O que isso quer dizer? As tribos do sul foram as tribos que permaneceram com Roboão, que era ali o filho, de Salomão, de fato, o neto de Davi, né? As 2 tribos do sul, que foi Benjamim e Judá, ficaram com Roboão. Todas as outras 10 tribos que tinha, todas as outras tribos foram-se embora para o norte, né? Dividiram ali, foram-se embora na questão de dividir o governo, tá? Foi-se embora para o norte com outro governante que era o governante ali chamado Jeroboão. Então, Roboão não foi tão esperto quanto o pai, né? E dividiu-se a nação de Israel. Roboão para o sul, que era o neto de Davi, com 2 tribos apenas, e Jeroboão, que foi o outro governante que foi escolhido pelo povo ali, meio que democraticamente, tá? Com as 10 tribos do norte, tá? Roboão para o sul, Jeroboão para o norte. O que aconteceu? Israel agora foi dividido em 2 nações. Israel, norte, e Judá, sul. E Judá era a tribo do rei, então ficou com o nome de Judá, tá? Então, o sul de Israel ficou como Judá, e o norte de Israel ficou como Israel, que era a maioria do povo que estava lá e ficou lá. E aí, se você ver no diagrama que está aí, na imagem que eu fiz aí, você consegue perceber até o desenhozinho que eu botei no canto do reino dividido, certo? Eu botei para cima o norte, para baixo o sul. Coloquei aí a linha do tempo em que acontecem essas coisas. E eu botei também os profetas que falaram em cada ocasião e em cada momento para cada lugar. Então, por exemplo, Elias e Eliseu estão no livro dos reis. Eles falam para o norte, o Israel que não foi o Israel que era descendente de Davi, certo? Foi o Israel que rebelou do neto de Davi. Foi a parte do norte aqui. E essa parte do norte é muito importante frisar que nenhum desses reis, incluindo Jeroboão, nenhum desses reis foram obedientes a Deus. Nenhum desses reis obedeceram os mandamentos de Deus. Nenhum deles. Todos foram ímpios, idólatras, outras religiões lá, estátuas, um monte de confusão que eles arrumaram. Israel no norte não era temente a Deus. Todos os reis que estavam lá, todos os reis foram ímpios, tá? Já os reis do sul de Judá, metade foi ímpia, metade foi um rei temente ao Senhor, tá? Então tinha aí 19, 18 reis mais ou menos, que teve cada um aí. Em cima, nenhum foi temente a Deus. No sul, metade mais ou menos foi temente ao Senhor, tá? Eu coloquei alguns profetas que a gente está lá na frente na Bíblia, né? Se for contar. Salmo, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías. De Isaías para frente, até Malaquias são os profetas, certo? Aí você consegue achar onde cada profeta falou na história aí. Sendo que essa história aqui está descrita no livro dos reis. Você abre o livro dos reis, primeira reis, segunda reis, você vai ver a história de Israel dividido. Israel para cima, Israel para o norte, do sul, e os reis ímpios, os reis bons, tá? E aí você vai ver que cada profeta, onde cada profeta falou. E aí a profecia está lá na frente, né, nos livros específicos de Isaías, Miqueias, Naum e tal. Mas se você for ver aqui, ó, no norte, tá? No norte falou Jonas, Amós e Oséias, livros da Bíblia que estão naquela parte dos profetas, tá? Depois você bota na aula 1 você conseguir fazer essa ligação aí. E no sul falou Joel, Isaías, Miqueias, Naum, Sofonias, Abacuque, Jeremias, Ezequiel, Daniel e Obadias ali numa parte específica depois, tá? Todos os profetas falaram nesses momentos para esses reinos específicos aqui, o norte ou o sul. Então, calma aí. Israel, como uma nação, teve só 3 reis: Saul, Davi, Salomão. Depois que o filho de Salomão foi burro, né, não teve sabedoria, dividiu no meio a nação. E todos que foram para a nação que foi dividida como uma nação tipo traidora, né, que foi a que separou do rei, nenhum foi ímpio.
Já a nação que ficou, a parte que ficou com o que era o filho do rei, né, Salomão, que era o chamado Roboão, alguns foram crentes, né, alguns foram temente a Deus, outros não, outros foram ímpios, tá? Foi uma mistura aí. Então, o que acontece? Pelo norte não ter sido temente ao Senhor, Deus puniu. Como que foi essa punição? Ele enviou uma nação de fora, chamada nação da Assíria, para invadir Israel. Invadir ali Israel no ano 722 a.C. Está escrito aí o ano que você tem um pouco de noção, tá? 722 a.C. Nesse momento, o reino da Síria invadiu o norte todo, tá? E fez uma bagunça. Quando o reino da Síria invadia, ela invadia e levava o povo embora, jogava em cantos diferentes e botava povos estranhos naquela terra. A ideia da Síria era que eles perdessem a cultura. E foi o que fez, porque misturou povos estranhos ali, com um ou outro que tinha ficado, e levou uma galera, a maioria, para fora de Israel, do norte de Israel, e jogou em vários cantos diferentes do mundo que eles dominavam e ficou por isso só. Nada mais teve no reino de Israel, do norte, tá? Já o sul, como teve reis tementes ao Senhor e teve reis que eram ímpios, durou um pouco mais, tá? Mas em 586, então 586 a.C., isso aí foi 140 anos depois do norte ter sido perdido, então foi um bom tempo, né, que durou. Israel do sul, que foi chamado de Judá, novamente, foi invadida pela Babilônia, mas não foi para destruição. Eles foram levados como cativos, como escravos para um cativeiro, para ficar lá por um tempo específico. Então, quando fala do cativeiro babilônico, do exílio babilônico, foi esse momento em que Deus puniu o povo do sul, o povo de Judá, só por um tempo de 70 anos. Então, todo o povo foi para Babilônia, né, como escravo. A gente tem a história de Daniel na cova, dos três homens da fornalha que foram jogados lá porque não queria se curvar a Nabucodonosor. Tudo isso foi na época da Babilônia. Ezequiel, tudo isso foi naquela época, tá? E eles passaram 70 anos na Babilônia, mas sabendo que iriam retornar. E esse retorno, é a última página aí, veio quando o Império da Pérsia invadiu, tomou Babilônia, e os persas eram legais, tá? Comparado com a Síria Babilônia, os persas eram gente boa. Eles permitiram que o povo voltasse para Jerusalém. Só que agora ninguém mais tinha rei, porque até então, até a invasão de Babilônia, desculpa, eles tinham rei. Israel no sul, Judá tinha rei. Agora não tem mais rei. Vocês são um lugar que tem um governo da Pérsia. Vocês respondem à Pérsia, tá? Mas vocês podem ir para suas casas, repor a cidade de vocês, ir para Jerusalém, cultuar como vocês quiserem cultuar, tá? Vai ser lá judeu na paz, né? Tranquilo, mas vocês respondem a gente, dão um imposto e tal, mas fora isso, eram de boa, tá? E aí eles voltaram. O rei Ciro permitiu o retorno. O rei Ciro foi um cara que foi profetizado por profetas lá atrás, profetas Jeremias e tal, que Isaías, enfim, não sei, não lembro qual que era agora, me desculpa aí a falha, se era Isaías ou Jeremias, mas eles sabiam que iam ficar esse tempo só porque tinham sido avisados já por profetas que ficariam por esse tempo, que o rei Ciro ia surgir, que esse cara chamado Ciro ia libertar eles da Babilônia, eles iam voltar a Jerusalém. Foi o que aconteceu. O rei Ciro surgiu e ele permitiu o retorno do povo para Jerusalém, para a cidade de Jerusalém, para a reconstrução ali. Aí o povo foi voltando aos poucos, já é a última página, quem quiser ver aí, tá? Já é o ano 538, quando mostra o retorno do povo a Jerusalém, né? O começo ali do retorno. Primeiro foi uma galerinha de 50 mil, depois foram outras pessoas, tá? Até que Neemias construiu os muros ali, porque a cidade sem muro naquela época não era nada, né?
E também reconstruíram o templo que tinha sido destruído. Um ponto que eu não falei, me perdoe. Quando foi invadiu Jerusalém, quando a Babilônia invadiu Jerusalém, no ano 586, né, que foram levados como escravos para a Babilônia, a Babilônia veio e destruiu o templo que Salomão tinha construído, aquele templo lindo que Salomão construiu. Babilônia foi e destruiu o templo de Salomão em 586, com a invasão deles. Ele levou o povo para ser cativo, para ser escravo por 70 anos, tá? Aí, eles voltaram para Jerusalém, reconstruíram o templo, como eles conseguiram. Não foi tão lindo igual o templo de Salomão, foi um templo humilde, mas um templo foi muito mais importante, muito mais especial. Aqui vem um versículo que é usado muito, assim, em contextos errados, né? Mas que fala que a glória da segunda casa será maior que a primeira. A glória da segunda casa, porque foi nesse templo que Jesus apareceu. Então, muito melhor Jesus no templo, aparecendo nesse templo aqui do que o templo de Salomão, que só era bonito, mas esse aqui veio o Filho de Deus, né? Ele pisou nesse templo. Então, esse segundo templo foi construído depois que o povo voltou da Babilônia, quando o rei Ciro permitiu. E aí agora surgiram profetas, o profeta Ageu, o profeta Zacarias, surgiu Esdras, né? Que são livros da Bíblia, tá? Profeta Ageu e Zacarias, e Esdras, que foi um livro bem no começo da Bíblia ali, que está nos históricos, que ele surgiu para explicar novamente como é que funcionava a lei para o povo, porque agora o povo falava uma outra língua, falava aramaico, falava mais hebraico, porque imagina o povo brasileiro vir para cá, ficar aqui 70 anos, vai falar inglês, certo? Vai falar mais português somente. Imagina quando vem e a pessoa nasce aqui, filho de brasileiro nasce aqui, fala muito mais inglês do que português. É assim? Então, aconteceu aqui. O povo teve filhos lá na Babilônia. Então, eles cresceram falando aramaico, que era a língua de lá. É uma língua irmã do hebraico, não é tipo português e espanhol, certo? Mas o hebraico era mais usado só para culto, só para as coisas específicas. Então, agora, estas veio anunciar, veio explicar ao povo direitinho: olha, a regra é essa, a lei é essa, vamos ensinar, vamos aprender como é que é de novo. É assim que funciona, assim que são as regras, a lei de Deus, assim que se cultua, assim que faz. Então, Esdras veio para ensinar o povo novamente como que funcionava a religião judaica e os costumes que Deus tinha deixado para eles, né? Ageu e Zacarias vieram consertar umas coisas ou outras. Olha, vocês estão errando. Ó, tem que consertar o sacrifício. A Malaquias vem falar assim, ó, o dízimo está errado, você tem que dar o dízimo correto, vocês estão roubando a Deus. Então, vieram profetas para consertar os erros que estavam acontecendo ali, porque o povo estava desacostumado, basicamente, porque estava em outra nação, com outra cultura, com outra língua, com outros costumes. Então agora o povo teve que voltar e reaprender certos pontos aqui, tá? Então, depois vocês veem que cuidado aí, eu botei o rei Ciro, depois Zorobabel com os 500, com 50 mil, depois a Zacarias, o segundo templo, e um ponto que eu esqueci, desculpa, Esther. Esther, que é um livro da Bíblia, que lá não está no começo, né? Josué, Juízes, Ruth, que é uma outra história. Aí vem Samuel, Reis das Crônicas, Reis, Neemias, Esther. Esther está antes de Jó. Esther, ela perdão, vira rainha da Pérsia. Lembrando que Pérsia era o governo que estava agora comandando tudo ali, certo? Então, ó, Esther, que era uma judia, conseguiu ser rainha da Pérsia, casou-se com o rei da Pérsia e nisso ela ajudou muito o povo de Israel, o povo ali judeu, a não morrer, a ser salvo, né? Quem quiser ler o livro de Esther, é pequenininho demais, são 4 capítulos, se não me engano. Vale a pena entender o que Deus fez ali com o povo, né? Que pela Esther, pela rainha Esther, teve a estratégia de salvar o povo de Israel, tá? Então, aqui termina o Antigo Testamento. Recapitulando rapidinho aqui, pontos principais, tá? Deus cria o mundo, Arca de Noé, Torre de Babel, dividem as línguas. Aí vem Abraão, que é pai de Isaac, que é pai de Jacó, que vira Israel e tem 12 filhos.
Dos 12 filhos vem José, que vai para o Egito, vira governador depois de um tempo, e depois de muito tempo, o povo vai todo mundo para o Egito, né? Toda a família de José ali, os pais e os irmãos vão para. O pai, né, perdão, e os irmãos com a família vão para o Egito. Lá eles crescem, depois eles morrem ali, mas os descendentes ficam. Eles crescem até ficar muito, muito, muito numerosos ali, o povo de Israel, né? Os filhos de Jacó e netos, enfim. Até que o povo vai, do Egito, perdão, escraviza o povo de Israel. Cresce a escravidão, 400 anos praticamente se passam, nasce Moisés, Moisés liberta o povo do Egito, vai para o deserto. No deserto recebe os mandamentos, as ordens, ficam lá por 40 anos por causa da reclamação, até que chegam em Canaã, onde Josué lidera, porque Moisés já morreu. Josué lidera, entram em Canaã, por Jericó, que é a primeira barragem, a primeira cidade, e chega lá, conquista tudo, divide o reino em 12 tribos de Israel. Não tem mais líder, então agora aparecem juízes para governar no, em momentos específicos que precisa de uma liderança aí política, uma liderança para tirar o povo dos ataques dos exércitos inimigos. Só que o povo pede por reis, e aí Deus permite que o povo de Israel tenha rei. Primeiro rei que vem, rei Saul, 40 anos. Depois Davi, 40 anos. E depois Salomão, 40 anos também. Filho de Salomão, Roboão, não é inteligente, divide o reino no meio. Reino do norte, chamado Israel, reino do sul, chamado Judá. E aí, 10 tribos ficam com o reino do norte, 2 tribos ficam com o reino do sul, que vira reino de Judá. Reino do norte, nenhum rei temente ao Senhor, então ele é invadido mais cedo pelo reino da Síria. Reino do sul, que é o reino de Judá, tem alguns reis tementes ao Senhor, alguns reis que obedecem ao Senhor, então dura um pouco mais, a Babilônia vem, perdão, e invade, destrói o templo, leva para Babilônia por 70 anos. Passa esse tempo, a Pérsia agora comanda tudo, porque invadiu a Babilônia, ganhou tudo ali, mudou de império. Império Persa vem, libera o povo para voltar para Jerusalém. Eles voltam, reconstrói o templo, reconstrói os muros da cidade. O povo volta, aprende pelos profetas e por eles como que adoram novamente e termina-se assim, basicamente, o Antigo Testamento. Aí eu botei no finalzinho aí, nasce Maria, mas você vê a diferença de tempo? Malaquias viveu em 430 anos antes de Cristo e Maria em 20 anos antes de Cristo. Então, Maria já é Novo Testamento, tá? Eu só coloquei ela aqui como uma transição. Então, passa-se 400 anos do Antigo Testamento para o Novo Testamento, sem nada na Bíblia ser escrito. Então, Malaquias é o último, que conserta algumas coisas erradas que o povo estava fazendo em adoração. E dali acabou o Antigo Testamento, Deus fica em silêncio por 400 anos, até que vem a história de Jesus, que é Novo Testamento, que é a aula 4, tá? Eu sei que essa aula foi mais longa, era o esperado mesmo, porque é um pouco mais complexo, muita informação, eu sei, mas assista 2, 3 vezes se precisar, tá? Reassista, veja partes que vocês estão um pouco mais em dúvida, leia o material, acompanhe no material que fica mais fácil, tá? E façam os exercícios aí que vai facilitar muito. Qualquer dúvida que tiver, coloca para mim nos comentários ou manda no privado aqui, quem tiver no grupo do batismo, obviamente, né? Que eu vou ajudar assim que eu puder. Tá bom? Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus.